Bom, vamos lá. Continuando com os nossos estudos sobre geometria analítica. O próximo conteúdo que a gente vai ver é sobre as equações da circunferência e a equação geral do segundo grau, certo? Mas, professor, a gente vai estudar a equação do segundo grau de novo? Mas de uma forma maior, certo? De uma forma mais geral, né? Como diz o nome, de uma forma mais geral. Eu vou explicar o porquê disso, tá? Primeira equação da circunferência. Em primeiro lugar, o que é uma circunferência, né? Então, o que é uma circunferência? O que é a circunferência? A geometria diz que a circunferência é o lugar geométrico dos pontos equidistantes ao segundo ponto dado. Bom, vamos ver aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui seja uma circunferência. Muito mal desenhada, mas tudo bem, está aqui, certo? Você tem o centro da circunferência, certo? Vamos tentar plotar esse cara no plano cartesiano, ó. Bota ele no plano aqui, certo? É y e x. As coordenadas do centro são esses rapazes aqui, ó, né? A gente viu lá. Ponto A, vamos chamar de A aqui. Então, A e B nesse contexto aqui são as coordenadas do centro, certo? Desculpa. Vamos tomar aqui um ponto P qualquer. Tomar um ponto P qualquer aqui, certo? Então, para esse ponto P pertencer à circunferência, lembrando, né, para quem ainda não sabe, ou para quem sabe reviver essa ideia, existe diferença do ponto de vista matemático do que é circunferência e círculo. Não são as mesmas coisas, tá? Círculo é o contorno mais o recheio, certo? Círculo é todo o contorno e a parte de dentro, tá bom? Circunferência é todo o contorno apenas, certo? É só o desenho aqui, tá? Então, ó, para um ponto pertencer à circunferência, o que é que tem que acontecer? Essa distância aqui, ó, essa distância aqui, que eu vou chamar de R, essa distância aqui, tem que ser constante, que é o raio, né? O raio da circunferência é o segmento que une o centro até a extremidade, né? Até um ponto da circunferência. Então, para que esse ponto pertença à circunferência, né? Para que esse ponto, que eu vou marcar aqui, né? X, para que esse ponto pertença à circunferência, é necessário que essa distância seja constante, né? Essa distância seja igual para todo o contorno da figura dada, da circunferência. A gente já falou sobre isso, né? Distância entre pontos. Né? A gente já falou sobre, só que no contexto vetorial. Aqui a gente vai falar no contexto analítico. Certo? Então, a distância envolvendo P a C, essa distância aqui, certo? Seria dado por quem? Deixa eu ver aqui. R ao quadrado igual a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, certo? A gente falou sobre distância de dois pontos, é isso aqui, tá? Já passando para o outro lado. Certo? Então, a gente pode reescrever isso aí como sendo r ao quadrado igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, essa expressão aqui, que eu acabei de destacar, é a equação reduzida da circunferência. Porque eu consigo ver claramente e de forma reduzida, vendo uma equação da circunferência dessa forma aqui, quem são o seu centro, né, A e B, e o raio E. Exemplo. Dá um exemplozinho aqui para entender exercitar. Ó. Se eu tiver uma equação da circunferência assim, ó, por exemplo, x menos 3 ao quadrado
mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Se eu perguntar para você qual é o centro e o raio dessa circunferência, você vai me dizer que as coordenadas do centro dessa circunferência aqui, o centro dela, as coordenadas são 3 e 1, e o raio é 2. O raio é 2. Por quê? O que está aqui livre é o valor ao quadrado. Ou seja, qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 4 aqui. 2, né? 2. Então, o centro é 3 e 1. As coordenadas do centro dessa circunferência aqui, dessa equação da circunferência é 3 e 1. E o raio é 2. Certo? Vamos pegar outra aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma equação da circunferência desse tipo aqui, ó. X mais 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 9. Se eu perguntar para você quem é o centro e quem é o raio aqui, o centro vai ser quem? Menos 2 e menos 3, porque o valor que está aqui na equação genérica é negativo, certo? Ou seja, é sempre o sinal inverso do que aparece aqui. Então, se está aqui mais 2, o valor para entrar aqui na coordenada do centro é menos 2, por causa do sinal daqui, né? Mais com menos, menos, certo? E y mais 3, né? A coordenada aqui é menos 3, tá? E o raio do mesmo raciocínio anterior é 3, né? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, botar assim, né? Para dizer que eu estou fazendo exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu vou colocando assim porque talvez ela seja mais comum que vai aparecer em um certo momento dos estudos de vocês. O centro é 0, 0. Por quê? Porque é como se fosse aqui x menos 0 ao quadrado. Né? X menos 0 ao quadrado. Aqui também y menos 0 ao quadrado. Tudo bem? Né? Eu não tenho mais nem menos do lado das minhas coordenadas x e y. Então, é 0. Né? E o raio, qual o número que é elevado ao quadrado que dá 1? O próprio 1. Fechado? Certo? Então, temos aí as equações reduzidas da circunferência. Se eu pegar, né, eu vou escrever aqui, expandindo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, temos o seguinte. Se a gente expandir esse cara, ou seja, se a gente desenvolver os quadrados, né? Então, aquela regrinha que a gente vê no ensino fundamental, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, menos, né? Aqui está menos. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? O segundo vezes o primeiro, tanto faz a ordem, mais o quadrado do segundo, né? A regrinha aqui do trinômio quadrado perfeito. Mesma coisa para o y. Mais y ao quadrado menos 2by, 2by, desculpa, menos 2by, para ficar melhor a leitura, mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. Né? Então, fazendo o seguinte, ó, se eu reescrever isso aqui dessa forma, para ficar melhor, porque eu quero falar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0, esse cara aqui, certo? Esse cara aqui é chamado de equação normal da circunferência. Lembrem que esse A, B e R que aparecem aqui são valores conhecidos, certo? São valores que você sabe, que você consegue identificar, tá bom? Na parte dos exercícios a gente vai ver como isso aqui vai ser útil para a gente, tá bom? Então, ok. Agora a gente vai entrar numa parte bem específica, certo?
a gente tem a equação geral do segundo grau, que é esse cara aqui, ó. Ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais EY mais F igual a zero. Esse rapaz aqui é chamado de equação geral do segundo grau em x e y, tá? Tem todas as possibilidades de arrumação de x e y nessa expressão aqui. Agora, por que a gente está falando dela? A equação do segundo grau, que a gente tem um primeiro contato no ensino fundamental e que no plano é uma parábola, tal, aquela coisa toda, e a equação do primeiro grau também, e várias e muitas outras equações advêm, surgem por meio de manipulações desse cara aqui. Então, esse cara aqui é o progenitor, até agora, para a gente, de todas as equações e funções e desenhos e gráficos do segundo grau possíveis, certo? Esse A, B, C, D, E e F maiúsculos que estão aí são números, tá? São números quaisquer, tá bom? Números reais, valores reais, certo? Se a gente, por exemplo, vamos fazer um pequeno exercício mental para provar o que eu estou falando para vocês. Por exemplo, se eu disser para vocês, se eu tomar a equação geral e dizer que A, B, C e D, todos eles são iguais a zero, quem é que sobra? Se A, B, C e D forem zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero, 0 vezes y ao quadrado dá zero, 0 vezes x e y dá zero, todo mundo aqui, e 0 vezes x dá zero. Né? Some todo mundo aqui. Quem sobra? É y mais f igual a zero. Equação do primeiro grau. Certo? Equação do primeiro grau. Se eu zerar, por exemplo, B, C e E. Se eu zerar B, C e E, quem sobra? Ax quadrado mais dx mais f. Não é? Ax ao quadrado mais dx, né? Meu dedo é meio ruim isso aqui, mas dá para vocês perceberem. Ax ao quadrado mais dx mais f. Equação do segundo grau. Percebe que interessante? Todas as equações até de segundo grau são representadas aqui. E a gente vai estar interessado não nas equações, a gente vai estar interessado nas representações gráficas dessas equações, ou seja, nas funções. Certo? Como a gente está estudando a circunferência, a gente vai estar interessado em saber quais são as condições que esses 6 caras aqui precisam atender para que essa equação seja uma equação de circunferência. Certo? Eu quero saber que tipo de valor tem que ser o A, que tipo de valor tem que ser o B, que tipo de valor tem que ser o D, o C, o D, o E e o F, para que o que sobrar depois de serem atendidas essas condições, a equação seja uma equação de circunferência. Aqui a gente pode tirar uma reta, daqui como a gente já fez, a gente pode tirar uma parábola, pode tirar uma elipse, pode tirar uma hipérbole, pode tirar um círculo, pode tirar... como é que fala? Poxa, esqueci. Então, a gente pode tirar várias figuras do plano, vários tracejados, com algumas condições que nós devemos fazer atender os coeficientes, essas letras maiúsculas, certo? Quais são as condições para elas atenderem que o resultado seja especificamente uma circunferência? Eu vou destacar aqui para vocês, tá? Quais são essas condições? Eu vou escrever aqui, peguei minha cola. Para a equação geral representar uma circunferência, devemos ter o seguinte, algumas condições, tá? Vou botar aqui na chave.
Os valores de A e de B têm que ser iguais. E além disso, não podem ser nulos, certo? A e B, ou seja, os coeficientes dos quadrados x e y têm que ser iguais, certo? E tem que ser também diferentes de zero. O C tem que ser zero, certo? E, mais ainda, d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af, isso aqui tem que ser positivo. Então, para que essa equação aqui me retorne uma circunferência, o que é que tem que acontecer? Essas três condições, certo? Os coeficientes dos quadrados têm que ser iguais e diferentes de zero. Eu não posso ter termo chamado misto, né? X e y multiplicados entre si, não posso ter termo misto. E essa condição tem que ser estabelecida. Professor, por que tudo isso? É apenas uma simples comparação, um simples comparativo entre a equação normal e a equação geral. Você comparando termo a termo, certo? Você consegue chegar a essa conclusão de maneira bem simples, bem prática. Tá bom? Apenas uma manipulação algébrica. Se vocês quiserem que a gente faça isso nas próximas aulas, para vocês verem como isso acontece, eu posso fazer. Não tem problema nenhum, certo? Só estou colocando logo o resultado aqui para a gente ganhar tempo. Tá bom? Então, para que essa equação seja uma equação de circunferência, isso aqui tem que ser atendido. Fechado? Então, a partir daqui, a gente tira as informações sobre o centro e o raio. Então, quem é o centro da minha circunferência, assumindo a equação geral? É menos d sobre 2a e E dividido por 2a. E o raio vai ser essa belezura aqui que eu vou escrever. Raiz de d ao quadrado mais E ao quadrado menos 4af dividido, ou raiz quadrada dividida, por 2 vezes o módulo, ou seja, o valor de A positivo. Certo? É muita informação? É muita fórmula? Mas vou dizer a você, quanto mais você praticar, quanto mais você fizer, isso aqui que está parecendo novidade, vai ser algo automático para você. Porque eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo, que quando você estudou equação de segundo grau, ela se pareceu também um bicho de 7 cabeças. E agora você, no ensino superior, você consegue tirar isso de letra, a equação de segundo grau, porque você fez muito, praticou muito, fez muito exercício. A mesma coisa se aplica aqui e para todo conteúdo novo que você for estudar em matemática. Várias vezes que você fizer, várias vezes você vai praticando e várias vezes você vai tendo ele em mente e tendo em mente fica mais fácil de lembrar. Tudo bem? Então, próximo vídeo eu vou colocar alguns exercícios que a gente vai fazer o uso dessas informações aqui. Ok? Tudo bem? Então, se você não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho, que a gente vai fazer alguns exemplos no próximo vídeo, tá bom? Segue o baile.